O mundo das ideias, de maneira geral, estaria às essências das coisas. As ideias fixas e imutáveis que descrevem essencialmente cada ser ou objeto existente. Em contrapartida, o mundo sensível seria a realidade com a qual nos desfrutamos no nosso cotidiano, acessada por meio da nossa experiência sensível. Essa realidade, ela é ilusória, enganosa e inferior, levando ao ser humano ao erro, causado pelas aparências das coisas do mundo que não correspondem à essência. Um dos mais conhecidos textos dessa obra, né, é o Mito da Caverna de Platão. Esse mito é uma metáfora criada por Platão, na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelo sentido e pelos preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. A vida dentro da caverna representa um mundo sensível, aquele experimentado a partir do sentido, onde reside a falsa sensação de realidade. Sendo bem rápido, o Mito da Caverna de Platão se trata de alguns homens que viviam dentro de uma caverna e com uma fogueira, né, nessa caverna, e a sombra deles, que refletiam através dessa luz da fogueira, foi quando um desses homens resolveu sair da caverna e viu que aquilo ali era apenas a projeção da imagem da pessoa nas paredes daquela caverna. Ele passou para o mundo inteligível na tentativa dele compartilhar esse conhecimento com os demais. Ele foi tentar falar para os demais ali que eram apenas sombra, mas esses, como estavam amarrados no mundo sensível, no mundo dos sentidos, mataram esse indivíduo. Para Platão, a caverna simbolizava o mundo onde todos os seres humanos vivem. As sombras projetadas em seu interior representavam a falsidade do sentido. Platão descreve a importância do senso crítico e da razão para que os indivíduos possam se libertar das correntes e buscar o conhecimento verdadeiro, representando o mundo exterior à caverna. E como teria acesso a esse mundo? Para Platão, é através da dialética, o único caminho para sair do mundo sensível para o mundo inteligível. E, de forma resumida, a dialética é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição das ideias que levam a outras ideias. É a resposta de pergunta com outras perguntas. Apesar do importante papel do sofista na democracia ateniense, os mesmos estavam limitados a prestar um serviço ao cidadão grego, visto que cobrava essa transferência de conhecimento. O sofista era responsável por formular a defesa ao cidadão, visto que na sociedade grega, todo o processo era conduzido pelo cidadão, ou seja, na sociedade antiga, como na Grécia e em Roma, não existia a figura, no direito, não existia a figura do oficial de justiça, da intimação. Então, o cidadão ateniense, grego, principalmente ateniense, e o cidadão romano também, eles eram responsáveis por conduzir todo o processo para o juiz. E aí entra a figura do sofista, né, que faziam, em troca de financeira, faziam esse esclarecimento para o cidadão. Muitos vão dizer que aí está o embrião da advocacia. Mas para Platão, justiça e direito não se separavam. Partia do modo dedutivo de que se a polis for justa, todos os homens são justos. Platão ele detinha a ideia de que, para ter um governo justo, esse deveria ser composto por um líder filosófico, expressando a frase, que Alisson Mascaro expressa a frase no seu livro, que o filósofo seja rei e que o rei seja filósofo. Em contrapartida, se esse mesmo governante não tivesse a sabedoria, tal representante deveria ser deposto. Apenas os sábios possuem conhecimento ou sabedoria. Deste modo, são eles que devem bem governar a cidade platônica. Os sábios devem guiar aqueles que não se orientam pela razão, para que eles tenham opiniões verdadeiras. E aí é que, onde Platão arrumou um dos seus grandes problemas, né? Foram aí que começaram as perseguições. Porque essa visão de Platão, ela abre a ideia do totalitarismo ou do absolutismo. De um lado, se para ser rei, se o rei filósofo, se o rei tinha que ser filósofo, e esse poderia ter o poder absoluto. Por outro lado, se o rei fosse uma pessoa não sábia, como expressa o Alisson Mascaro aqui no livro, esse rei poderia ser deposto pela sociedade. Então, ele abre o caminho do totalitarismo com o rei sábio, o rei filósofo, e a desobediência civil com o rei não sábio, que seria deposto de acordo com as ideias de Platão. Só no seu último livro, As Leis, em que ele retroage um pouco esse pensamento, substituindo o rei filósofo ele substitui esses reis filósofos por legisladores e magistrados, né? Mas a ideia continua a mesma. Esses legisladores e magistrados, eles deveriam ser sábios e virtuosos e superiores na polis. Por experiência própria, na verdade, né? Eu já havia lido o primeiro livro da República, né? Acho que é da obra de Platão, que ele
ele coloca um diálogo, que o senhor falou, entre Sócrates, Polêmaco e Trasímaco, e, por último, assim, na última parte do diálogo, Glauco. É interessante, nesses diálogos do primeiro livro, eles trazem alguns conceitos sobre justiça, né? Que o Sócrates ele vai primeiro discutir com, acho que é com Trasímaco, deixa eu só ver aqui no livro. Sim, sobre a lei do mais forte, né? Sim, sobre a lei do mais forte. E aí, no começo também ele discute com Polêmaco, que é sobre a justiça ser aquilo que se dá ao... Não é sobre o que se dá, dar o que lhe é devido. O que lhe é devido, E aí, por último, ele vai discutir com Glaucon sobre a justiça ser um meio termo entre o justo e o injusto, nesse sentido. Mas é só contar isso mesmo, essas justiças, né, que o Platão ele discute na República. Desde os pré-socráticos, iniciou-se um caminho do filosofar, que é o de questionar e buscar o fundamento de tudo. Só que nos pré-socráticos, esse fundamento era natural, fazia parte da physis. Com Sócrates e os sofistas, essa busca pelo fundamento deixa de ser natural, física, e passa a ser humana, social, cultural, histórica. Então vejam, a gente sai de algo que é da physis e vai para algo que é do nomos, da humanidade, do humanismo. E com Platão, lembrando muito o que fez Anaximandro, esse lugar do fundamento de tudo, ele deixa de ser físico e natural, ele deixa de ser cultural e histórico, humano, e vai para algo que é metafísico. Está além da física, além do que é social, cultural, histórico. É algo eterno, é algo do que ele chama de ideia, do que ele chama de eidos, a essência das ideias, a forma das ideias, o arquétipo das ideias. Então, eu não estou falando de um cavalo, mas eu estou falando da essência do cavalo. Eu não estou falando sobre a natureza, mas sim sobre a essência da natureza. Eu não estou falando mais da humanidade, sim da essência da humanidade. Essa essência é o fundamento, a verdadeira natureza de todas as coisas, o verdadeiro fundamento de tudo. Então vejam como há uma evolução ascendente da natureza para a sociedade, da sociedade para a metafísica. Platão é o pai da metafísica. A metafísica é o território por excelência do filósofo. Por isso que o Mascaro fala de que, a partir de Platão, a metafísica passa a ser o senso comum teórico e filosófico de todos os filósofos. Porque a partir de Platão, todos os filósofos passam a habitar esse lugar metafísico, que é o lugar mais apropriado para a busca do fundamento do todo, de tudo. Para que vocês entendam esse lugar da metafísica, vamos comparar com o direito. Na universidade, vocês passam a ter contato com os códigos. Código civil, código penal, código tributário, etc. Os códigos são o mundo sensível. Esse é o mundo dos sentidos, o mundo sensível. Só que vocês passam 5 anos na faculdade tentando entender esses códigos a partir de teorias científicas criadas para explicar esses códigos. Essas teorias podem ser comparadas ao mundo metafísico de Platão. É um mundo conceitual, um mundo teórico, um mundo da razão. Então, para que vocês entendam mais ou menos essa divisão do mundo em dois feita pela metafísica de Platão, vocês podem usar esse exemplo. O mito da caverna é o exemplo maior disso, desse mundo metafísico de Platão. Só que há muitas leituras possíveis desse mito. A Marilena Chauí, por exemplo, na sua obra Convite à Filosofia, essa é uma outra obra que a gente teria que ler, além do mundo de Sofia. Convite à Filosofia é um livro maravilhoso. E no capítulo 1º, ela faz uma comparação desse mito com o cinema. O cinema é mais ou menos como o mito da caverna. Nós, voltados, presos numa sala de cinema, atrás de nós a fonte de luz e a tela do cinema como as sombras que a gente vê, os reflexos da verdadeira realidade do mundo. Então, o cinema é uma ficção, é algo de mentira, é uma mentira, mas que a gente acredita ser a verdadeira realidade. Então, nós presos numa caverna, vendo sombras, fazemos juízos sobre essas sombras que nós acreditamos ser o mundo verdadeiro. E até mesmo matamos, porque acreditamos nessas sombras. Foi o que fizeram com Sócrates, por exemplo. Foi o que fizeram com Cristo, por exemplo.
Foi o que fizeram com... Como é que é o nome daquele cara? Boécio, no mundo de Roma. Então, vejam que eles são mortos por pessoas que acreditam que as sombras são verdadeiras. Há outras comparações possíveis. Outros autores compararam esse mito com o mundo virtual que a gente vive hoje. O mundo das telas, né? O mundo da internet, das redes sociais. Isso é uma outra comparação possível. Então, o mito pode ser comparado com as artes, mais especificamente com o cinema, ou com o mundo virtual que a gente vive hoje. E há vários outros sentidos desse mito, né? Desde o sentido místico, epistemológico, ético, político, até o sentido jurídico. Mas o que sempre me intrigou nesse mito é que ele fala que, de repente, alguém se decide se libertar. Eu queria entender o que é esse de repente, o que faz uma pessoa se libertar, recusar aquele mundo e ir em busca de um novo mundo. E nesse diálogo há também a dialética, tanto a dialética ascendente, que é o percurso da alma em direção ao mundo verdadeiro, mas há também a dialética ascendente. Essa dialética simboliza o caminho socrático, de questionar e ir em busca do fundamento, dialética ascendente, mas o caminho da volta também. Sócrates não vai até o sol, até o bem, conhece essa ideia do bem e fica lá, feliz para sempre, sozinho. Não. Há um sentido ético e político aí de voltar e tentar convencer a todos para que todos acessem esse mundo melhor, verdadeiro e justo também. Só que o que fazem com Sócrates nessa dialética descendente? Eles não acreditam em Sócrates, eles o tomam como louco, eles o violentam, o abusam, o ridicularizam e até mesmo acusam, condenam e matam. Então, o que há no mito da caverna é essa dialética ascendente e essa dialética descendente, que no final das contas é uma simbologia da própria vida de seu mestre Sócrates. Mas há também um outro mito importante aí, que é o mito de ou mito de que é um outro caminho possível da dialética. Não pela busca da essência das coisas, mas sim pela reminiscência, pela memória, pela lembrança. O que diz o mito de que nós vivíamos todos no mundo das ideias, lá estava a nossa alma. E quando a nossa alma faz a queda, a caída, a encarnação no nosso corpo, a gente esquece essas ideias. A gente passa pelo rio do esquecimento. Mas durante a nossa vida, mesmo que a alma esteja presa no nosso corpo, a nossa alma quer se lembrar dessa verdadeira pátria, desse verdadeiro lugar onde está a verdadeira ideia, a ideia do bem, a verdade. Então, a partir dessa memória, a gente pode acessar também o mundo das ideias. Não só pela dialética, pelo conhecimento, não só pelo idealismo dessa dialética ascendente, mas também pela lembrança, pela reminiscência. E como que isso se reflete no direito? O filósofo que conhece o bem, e ele é o mais apropriado para legislar, para governar. É desse modo que o filósofo se torna rei, se torna governante. Mas como que a gente produz esse rei filósofo? É aí que entra a educação em Platão, como eu tinha dito antes. É a educação que vai ver quem é quem na polis. Se você vai ser um artesão, se você vai ser um guerreiro, ou se você vai ser um filósofo. É a partir da educação que cada um descobre a sua verdadeira função na polis. E é isso que é justiça para Platão. Justiça é social, onde cada um sabe o que fazer dentro da polis. E se houver uma desordem nessas funções, uma anomia nessa integração, nessa adequação social, haverá desordem, anarquia e corrupção da ordem e da vida boa na polis. Afinal de contas, a educação de Sócrates é comunista? É uma abolição da família e da propriedade privada? Afinal de contas, o rei filósofo é autoritário? Então, há essa polêmica no pensamento de Platão. Uns acham que sim, que ele é um precursor do comunismo, outros acham que não, uns acham que sim, que Platão é autoritário, ditatorial, outros acham que não.
Mascaro, por exemplo, acha que isso é paradoxal, porque ao mesmo tempo que o rei filósofo pode ser autoritário, se o rei desempenhar mal sua função dentro da polis, há o direito de desobediência e de rebelião. Então há esse paradoxo. Ao mesmo tempo que Platão autoriza o rei filósofo, ao mesmo tempo ele nos autoriza também a desobedecer e a nos rebelar contra esse rei, se ele não cumprir a sua função harmonicamente de adequação dentro da polis. Ainda mais com a última fase dele, a fase da velhice, da maturidade, com a sua obra As Leis. Então, ao mesmo tempo em que Platão pode ser visto como um precursor do positivismo, ele pode ser visto também como um justnaturalista. Aí que está o paradoxo da coisa. Por isso que Platão é tão interessante, porque ele dá a possibilidade de todas essas interpretações da sua obra. Eu acredito que sim, porque da mesma forma que o Rodrigo nos disse que os sofistas formavam pela educação a elite ateniense, de certo modo Sócrates e Platão continuam com essa abordagem da educação de maneira a formar elites intelectuais que iriam produzir leis e nos governar. Sim, é possível essa aproximação. Mas, ao mesmo tempo, é possível outra leitura disso, de que Sócrates e Platão representam uma verdadeira democratização da educação e do saber, indo contra até mesmo as elites. Então, veja, esse é um outro paradoxo. Da mesma forma que Sócrates e Platão podem ser lidos de maneira elitizada, eles podem ser lidos como contrários a essas elites também. Porque, veja bem, Mascaro, quando ele nos apresenta o pensamento de Sócrates, ele nos diz que Sócrates era contrário tanto aos sofistas, quanto à elite aristocrática grega. Então, veja, aí nós temos um paradoxo. Então, é possível a gente ler Sócrates e Platão como, a partir da educação, formar uma elite intelectual, política e social, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser visto como uma luta de democratização contra essas próprias elites.